Bom dia, meus amigos, tudo bem? Mais um domingo que se inicia, mais um domingo que estamos aqui para falar um pouco da palavra. Hoje eu quero falar com vocês compartilhar com vocês um pouco sobre José, um homem que teve um propósito muito grande, um homem que Deus usou de várias formas. E José, cara, era um cara extraordinário, tinha uma fé extraordinária, um cara que mesmo em situações adversas, ele não deixava abalar, entendeu? Ele dava o melhor dele, e porque sabia o propósito que Deus tinha, entendeu? E do lado de quem ele estava, não temia jamais. Eu quero ler com vocês aqui Gênesis 45, 7, 8. Deus enviou-me diante de vós para garantir a permanência da vossa descendência na terra e salvar as vossas vidas, como livramento de um grande grupo de sobreviventes. Portanto, não fosse vós, não foi os irmãos dele, não foi vós que me mandaste para o Egito, mas sim Deus. E ele me estabeleceu como Aba, pai do faraó, seu vizir e administrador de todo o Egito. Então, Deus que levou José para o Egito, não foi os irmãos que enviou. É isso que ele está querendo dizer para os irmãos dele aqui. Meus amigos, o que a gente pode entender um pouco sobre a história de José? Eu quero começar José, contar um pouquinho para vocês. Eu sei que vocês sabem da história, mas só para a gente estar no contexto. José era filho de Israel, era o filho amado, o filho que já é o filho da velhice, da mulher que ele amava. E os irmãos tinham ciúme, os irmãos tinham a inveja de José. José era um menino sonhador, que tinha sonhos, Deus dava sonhos para ele. E isso fazia os irmãos ficarem chateados, ficarem tristes, até que os irmãos venderam ele para o Egito. Que é o que a gente vê aqui, que ele perdoa os irmãos, né? E lá ele foi vendido para Faraó, para Potifar. Na casa de Potifar, Deus honrou ele, e onde ele botava a mão dele, Deus fazia prosperar. Deus era fiel. Foi fiel na prisão, foi fiel no palácio, foi fiel na casa de Faraó, de Potifar. Foi fiel. Até a mulher de Potifar ir lá e dar uma rasteira nele, mandar ele para a prisão. Mas tem um propósito, ele está na prisão. Se ele não estivesse na prisão, ele não tinha sido governador. Você concorda comigo? Então, assim, Deus faz tudo certo. Deus não tem essa história, igual muitos dizem no mundo, diz que Deus escreve certo por linhas tortas. Não, Deus escreve certo por linhas certas. Tudo tem um propósito. E Deus estava com ele ali, em todos os momentos que ele passou, em tudo. E tudo tinha um propósito. Até quando ele foi lá, ele foi lá, teve a revelação dos sonhos do copeiro e do padeiro, e falou o que aconteceria e tal. E ele falou assim: lembra de mim. E não lembrou imediato. Por quê? Se ele lembra naquela hora ali, ele não seria governador. Talvez seria mais um. Lembrou na hora que tinha que lembrar, na hora que o Faraó teve o sonho, que ninguém sabia revelar, entendeu? Então, assim, tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Na nossa vida é a mesma coisa. Deus tem um propósito na nossa vida. Nós temos desafios, nós temos o nosso dia a dia, nossas provações, mas não devemos temer, porque Deus tem um propósito. Às vezes eu pergunto: Deus, por que está demorando tanto, cara? O Senhor me prometeu, por que está demorando tanto? Mas demorando para mim. Para Deus tem que ser na hora dele. Será que não é porque eu estou deixando de fazer alguma coisa que eu teria que fazer? Será que não é porque eu estou murmurando muito? Estou deixando de ser fiel a ele? Não tem explicação. Você vê que Deus foi com José em todos os momentos. Ele foi fiel na prisão, ele foi fiel no palácio. E tudo que botava na mão de José, tudo, prosperava. E o faraó
O mais interessante disso é que eu acho que o faraó, assim, quando José foi lá e falou pro faraó o significado do sonho de faraó, o faraó não pensou nem três, nem duas, nem uma vez. Na hora que ele falou, você, então agora a partir de hoje você vai ser o governador. Você vai tomar conta, você vai... Deu um anel na mão dele e foi. Então assim, e o mais interessante disso é que ele não se vingou de Potifar, ele não se vingou dos seus irmãos, porque Potifar estava abaixo dele. Ele era o cara, segundo Faraó estava aqui, José estava aqui colado nele, irmão. Potifar estava aqui embaixo. Ele não se vingou de Potifar hora nenhuma. Ele não se vingou de seus irmãos. Pelo contrário, ele só queria saber quem era eles, quem era eles ainda. Ele foi lá, descobriu, pediu para chamar Benjamim, tudo isso. Para quê? Para chegar e honrar. Ele ainda honrou, ele não foi honrado pelos seus irmãos, mas honrou os seus irmãos. E é aquela história de sempre. Às vezes a gente não é honrado pelas pessoas que estão próximo da gente, mas devemos honrá-las. Porque para a gente ser honrado, a gente tem que honrar. Nem sempre o que a gente quer é o que vai acontecer. É muito difícil falar isso para vocês, porque para mim também é muito difícil. Às vezes a gente quer que as pessoas nos honrem, mas não estamos honrando ninguém, não estamos honrando nada. Não estamos honrando o nosso pastor, não estamos honrando o nosso líder. E como você quer? E como que a gente quer ser honrado? Se a gente não está honrando quem precisa ser honrado? A nossa esposa, nosso esposo, nossos filhos. Primeiro, a gente tem que honrar quem está perto da gente. Dai honra a quem tem honra. E José honrou. Honrou Potifar, honrou os irmãos, honrou o pai, honrou o povo do Egito. José foi um homem segundo o coração de Deus também. Não sei o que estou falando, mas no contexto geral é esse. Então essa é a palavra que eu quero deixar para vocês hoje. Eu não, né? O Espírito Santo está usando a minha vida para falar. Que a semana seja uma semana abençoada na vida de vocês. Que possamos ter bênçãos e mais bênçãos. Tá? Um grande beijo. Obrigado por mais uma vez me ouvir. Tá? Fique com Deus. Tchau, tchau.